E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma dica, avançando um pouquinho no nosso conteúdo. Vamos analisar agora o crime de prevaricação. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal, nos crimes contra a administração pública praticado por funcionário público. Vamos analisar a redação do dispositivo do artigo 319. Diz assim: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, como é que esse crime funciona, tá? Primeira coisa, vamos analisar as condutas, tá? O núcleo do tipo. Basicamente, você tem as condutas de retardar, atrasar determinada execução de um ato de ofício, atravancar, obstruir ou executá-lo de maneira extremamente morosa, né? De maneira injustificada, é claro. Ou você simplesmente deixa de fazer aquilo que deveria ser feito. Então você não está só atrasando a execução do ato, você simplesmente não executou, deixou de executar o que deveria ser realizado. Ou, na terceira hipótese, você pode praticar um determinado ato, porém você está ali praticando esse ato contra aquilo que a lei determina, de maneira irregular, de maneira ilegal. Então, manda aí um exemplo para cada uma dessas situações. Vamos lá. Vamos imaginar que uma pessoa tem algum atrito pessoal, né? Esse indivíduo é um funcionário público, então tem um atrito com uma outra pessoa, uma questão pessoal, discussões pessoais que eu possa ter em decorrência de alguma briga, e simplesmente eu recebo uma petição, um pedido dessa pessoa na repartição onde eu trabalho e eu sou responsável por analisar aquele ato. Quando eu verifico o nome da pessoa que está ali solicitando a análise daquele pedido, eu verifico que é o meu desafeto, aquela pessoa que eu não gosto dessa pessoa. Então, nesse caso, eu simplesmente vou tentar atrasar um pouco a análise desse processo em decorrência de um sentimento pessoal, um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de tristeza que eu tenha para com essa pessoa. Então, eu vou ali atrasando o procedimento, em algum ato, em algum outro momento, no futuro eu analiso isso com calma. Então, nesse caso, estou retardando a execução do ato de ofício em decorrência de um sentimento pessoal. Adriano, o que seria agora deixar de fazer? Não, deixar de fazer é simplesmente o seguinte. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que o delegado de polícia deu uma ordem de missão ao investigador. O investigador recebeu a ordem de missão para ser cumprida imediatamente, ou uma ordem para fazer uma intimação. E o investigador, no horário de serviço, não cumpre a diligência que lhe foi determinada para poder ficar assistindo um jogo de futebol lá no alojamento ou na copa da delegacia. Então perceba, ele não executou o ato que deveria ser executado, ele deixou de fazer aquilo em decorrência de ato de interesse pessoal. Qual seria esse interesse? Assistir o jogo de futebol. Ou porque ele estava querendo jogar videogame, ou porque ele não queria ir porque estava com preguiça, ou qualquer situação totalmente injustificada. Então, nesse caso, ele deixou de executar o que deveria ser realizado para poder satisfazer o seu interesse pessoal de assistir um jogo, de ficar deitado no alojamento, enfim, não fez aquilo que deveria ser executado. Ou ele pode praticar, executar o ato contra a disposição expressa de lei. Como é que ele faria isso? Vamos imaginar então que um agente do Estado, um servidor, ele simplesmente pega um determinado processo de alguém e passa esse processo na frente de outras pessoas, sem que haja o pedido daquela parte interessada, tá? Porque se houver um pedido daquela pessoa e eu cedo a esse pedido, isso passa a ser crime de corrupção passiva na modalidade privilegiada. Então, como eu gosto muito de fulano, em decorrência de um sentimento pessoal, e agora um sentimento bom, né? Eu gosto daquela pessoa. Eu vou praticar indevidamente o ato de ofício, beneficiando alguém, obviamente, mas que naquele momento não me solicitou absolutamente nada. Então perceba que na prevaricação e na corrupção passiva privilegiada, eu tenho as mesmas condutas: retardar, deixar de praticar ou praticar infringindo o dever funcional contra a disposição da lei. A diferença é que na corrupção passiva
eu estou cedendo o pedido ou a influência de alguém. Ao passo que na prevaricação, eu vou praticar o ato, deixar de praticá-lo ou retardá-lo para satisfazer interesse meu, interesse de fazer algo que eu gostaria de fazer no horário do trabalho ou em decorrência de um sentimento pessoal. Estou colocando sentimento, seja um sentimento bom, sentimento ruim, em detrimento da legalidade do serviço público. Então aí você tem o crime de prevaricação. Perfeito? Pessoal, uma dica rápida para vocês. Se liga no crime de prevaricação e até a próxima.